Olá, crianças, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Agora a gente vai dar início à nossa aula de geografia. Peguem um livro de vocês, a partir da página 311. Nós vamos conhecer um pouquinho a respeito da representação, representando os espaços e os municípios, pela utilização dos mapas, que a gente já teve uma ideia de como é que são feitos, né? De a importância, a necessidade dos mapas para os nossos estudos de geografia, porque ele vai nos dar uma orientação, através do mapa, que a gente vai ter uma visão daquela determinada área. Seja da cidade, seja do campo, não é? O mapa, ele vai nos orientar onde estão os rios, aliás, onde estão os rios, as matas, aquilo que não está sendo preservado, aonde é necessário preservar, se está havendo queimadas, qual a área que é necessário para que a preservação aconteça. As imagens de satélite, isso vai ser colhido através das imagens de satélite, não é? E aí, através das imagens de satélite, faz-se um mapa, não é? Através da obtenção dessas imagens de satélite, a gente tem um mapa. Tem uma ideia daquela área, seja rural ou seja urbana. Então, um mapa é um recurso muito importante na geografia, como eu falei, né? É um recurso de relevância bem significativa. Elas vão nos apontar, por exemplo, a conhecer o nosso Brasil, não é? Através do mapa a gente vai saber onde é que fica a região sul, onde fica a região norte, região centro-oeste, a região sudeste e, claro, a nossa região nordeste. Através do mapa, a gente vai saber quais são as capitais, onde estão localizadas essas capitais, quais são as principais cidades dos estados. Nós vamos ter uma ideia também a respeito de estradas, onde ficam as estradas federais, as estradas estaduais, as estradas de ferro, certo? Os principais percursos dos rios, das navegações. Então, o mapa é um recurso muito importante na geografia, como também para a gente aprender tudo isso que eu já falei. Então, algumas representações do município, como os limites do território e a presença de estradas e rios, entre muitas outras, podem ser representadas no mapa. Então, como eu já falei anteriormente, não é? Mas é necessário também a gente aprender a utilizar o mapa. O mapa ele tem suas legendas, ele tem suas observações, e elas vão ser feitas através da legenda. Por isso que é importante a gente conhecer detalhadamente, para a gente entender o que ele está passando para a gente, o que de mais importante ele quer ressaltar ali, quer evidenciar. Aqui, o mapa é a representação de um espaço em tamanho reduzido, na visão vertical, e em uma superfície plana, como a folha de um papel. A gente vai ter uma visão de cima, aqui, o papel, não é? E aí está desenhado, está impresso, muitas vezes também está na tela do computador, não é? E aí a gente vai observar capital, como eu já falei, não é? Principais cidades, os rios, certo? Os limites do município, onde que começa, onde que termina. Então, o mapa vai nos dar todas essas ideias. Os mapas possuem elementos que nos auxiliam a analisar e interpretar informações que representam. Essas informações estão bem aí, na 311, continuando. Vocês têm um exemplo de um mapa aí do município de Curitiba, no Paraná, e seus municípios vizinhos. Pois bem, nesse exemplo, observem aí no livro de vocês, Curitiba, no Paraná, nós temos, olha só, em destaque verde, aliás, em amarelo, tem a cidade de Curitiba, tá certo? E ao redor dela tem as cidades que fazem fronteira ali com ela, que estão ao lado de Curitiba. Nós temos Pinhais, nós temos Campo Largo, São José dos Pinhais, Araquária e muitos outros, ok?
Tá, aí baseado nisso, nós temos o título que foi que eu já falei, Curitiba, Paraná. Então, aí de vermelho nós temos o que é muito importante no mapa, o título, para a gente ter uma ideia do que vai ser estudado. Então, o título apresenta o assunto a ser tratado no mapa, a ser estudado. Nós temos também, nessas legendas, essas pequenas observações que ficam bem aí ao lado. Observem aí, nós temos 2 pontinhos e 2 risquinhos. Vamos entender. Então, esses 2 pontinhos e esse risquinho que tem aí ao lado, ele faz referência a uma legenda. Então, a legenda informa o significado dos símbolos presentes no mapa. Na primeira bolinha, a gente pode saber que essa bolinha com pontinho preto dentro é a capital estadual. E essa bolinha, onde ela é toda pretinha, não tem nenhum destaque em branco, são as outras cidades, que não, claro, não são capitais, não é a capital, né, mas são cidades muito importantes. E essa linha é o limite do município, aonde começa e aonde termina a cidade de Curitiba. Abaixo do mapa, nós temos a fonte para saber onde que foi adquirido aquele desenho, aquele mapa, onde foi adquirido. Então, informa a origem das informações que compõem o mapa. Aí está lá a fonte, quem foi que fez. No exemplo aqui, nós temos quem fez, foi a Gisele Girardi e a Jussara Vaz Rosa. Foi tirado lá do Atlas Geográfico dos Estudantes do ano de 2016. Nós temos também a escala, que está aí, que vai de 0 a 6, no caso aí desse mapa, vai de 0 a 6 quilômetros. Então, a escala informa quantas vezes a medida real de uma porção da superfície terrestre foi reduzida para poder ser representada em um mapa ou em qualquer outra representação cartográfica do tamanho. Então, ele vai dizendo quanto foi reduzido, quanto foi diminuído para que ficasse naquele tamanho, não é? Aí nós temos a rosa dos ventos, que aí nós vamos ter que como se fosse uma estrelinha, né? Em cima nós temos o N de norte, embaixo nós temos o S de sul, do lado direito nós temos o L de leste e do lado esquerdo nós temos o O de oeste. Então, a rosa dos ventos é a representação que indica os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, tem toda uma estrutura, tem toda uma relevância, uma importância de se saber estudar esse mapa. Então, o município pode ser formado por um espaço urbano e rural, e esses espaços se complementam no seu desenvolvimento. Por isso, dá-se a importância dos mapas, pois por meio deles nós estudamos e temos uma ideia aonde é o município principal, quais são os municípios vizinhos, aonde fica a zona rural, onde fica a zona urbana. Então, o mapa vai nos dar toda essa ideia, como nós temos o exemplo aí, não é, que foi estudado, que foi, por exemplo, da cidade de Curitiba, no Paraná. Nós temos um outro exemplo aí para vocês, que são da atividade. Então, o mapa informa o significado dos símbolos e das cores através das cores, não é? Através das cores também, as cores são algo bem relevante, bem importante para se estudar o mapa. Aí ele vai dizer aqui, como, por exemplo, nesse da página 312, vão lá na página 312, e aí, na página 312, nós temos as cores. Então, o amarelo está indicando o espaço urbano, o verde indica o espaço rural. Essa linha aí, esse risco, indica os limites do município, onde começa um, onde termina. E nós temos o pontinho preto, que indica a cidade, que no caso aqui está o exemplo de Campinas. Então, o mapa informa a origem das informações que compõem, que estão ali nele, né? Informa quantas vezes a medida real de uma porção da superfície terrestre foi reduzida, que foi o que a gente já estudou, apresenta o assunto tratado e as representações dos pontos cardeais. Tá, ok? Agora, eu vou passar para vocês as páginas referentes às atividades que vocês irão fazer. Ok? Vocês vão fazer a atividade que está na página 312, que é exatamente essa bem aqui, a respeito desse mapa. Vocês vão tratar, vocês vão colocar em cada espaço o que significa
cada um desses desenhos aí, tá? A 312. Depois, vocês vão lá para 316, ok? Que também corresponde à atividade com o mapa. Vocês vão para 317, que é como se fosse aquela revisão a respeito das cidades e do campo, né? Zona rural, zona urbana. Então, 316, 317 e 318. Vocês tenham boa aula, fiquem com Deus.